Agora sim. Beleza. Então, nós vamos então falar sobre o nosso amigo Kubernetes. Então, Kubernetes, ou Kubernetes, né, se você quiser dar aquela abreviada, é uma ferramenta open source de orquestração de containers originalmente desenvolvida pelo Google. Então, é um software originalmente criado pelo Google. E ele é hoje open source, né? Então, ó, ele possui ali o código aberto para melhorias, né? Quando se fala em orquestração, é realmente como uma orquestra, né? Você tem ali diversos músicos, né? Você tem ali um maestro que vai reger essa orquestra, reger essa grande diferença de instrumentos. Então precisa ter alguém centralizado para poder mostrar e gerenciar o que cada um vai precisar tocar naquele momento. Essa é a nossa querida relação que eu tenho com orquestração. E se você observar aqui, o logo do Kubernetes, ele é uma âncora, né? Então tem uma série de containers, vou usar o Kubernetes para poder mostrar o caminho, né? Vou poder gerenciar esses containers. Vou pedir desculpa a vocês, vou tossir algumas vezes. A gripe pegou aqui. Eu tenho outro exemplo, né? Então, Kubernetes é um produto open source, utilizado para automatizar a implementação, o dimensionamento e o gerenciamento de aplicativos em container. Então, também vou utilizar o Kubernetes para dimensionar minha aplicação, escalar minha aplicação. E nós vamos fazer alguns exemplos. Então, o Kubernetes irá ajudar a organizar e administrar aplicações em containers, em ambientes. Nossa, vai ser difícil hoje, hein? Em ambientes onde existem dezenas e até milhares de containers. As aplicações podem estar em diferentes ambientes de implementação. Isso que é interessante. Eu posso usar aqui meu amigo Kubernetes para gerenciar uma infraestrutura local, um cluster local, utilizando máquinas virtuais, que é o mais comum. Posso utilizar uma cloud pública, onde também é comum, ou uma cloud híbrida. Posso ter gerenciamento no cluster físico, né? Numa cloud privada, junto com uma cloud híbrida. Então, resumo, Kubernetes é uma plataforma poderosa para orquestrar containers e oferece várias vantagens, incluindo escalonamento automático, resiliência, portabilidade e automação e implementação. Então, isso torna uma ferramenta essencial para a implementação e gerenciamento de aplicativos em ambientes modernos de TI. Então, toda aplicação vai utilizar o Kubernetes? Não, né? Aplicações modernas que possuem e trabalham em modelo de container, aplicações containerizadas, você vai utilizar o Kubernetes, em alguns casos, para o gerenciamento dessa aplicação. Eu preciso ter toda a aplicação dentro de um cluster Kubernetes? Não, eu posso ter parte da aplicação, hoje tratando em microserviços, onde eu tenho vários serviços que compõem a aplicação, eu posso ter uma parte da aplicação específica, uma aplicação em que a escala é uma aplicação mais elástica, né? Há momentos que precisa de mais
mais containers ou menos containers, eu posso ter parte dessa aplicação rodando num cluster Kubernetes. Eu não preciso ter a aplicação toda rodando. A aplicação toda rodando, ela envolve custo, né? Vamos falar sobre isso depois. Então, como que eu vou utilizar o Kubernetes? Primeiro, eu preciso criar um cluster Kubernetes. Então, eu preciso ter ali, no mínimo, um servidor, que vai ser o meu cluster. Tendo um servidor, eu consigo somente fazer uma escala vertical da minha aplicação. O ideal é que eu tenha pelo menos ali 2 ou 3 servidores, porque eu posso fazer uma escala tanto vertical quanto horizontal, ou seja, usando mais servidores. Então, o primeiro passo é esse. Segundo passo, eu preciso implementar um aplicativo, ou um microserviço, né? Então, eu implemento esse aplicativo no meu cluster. Aqui o terceiro passo é explorar o meu aplicativo, né? Nós vamos entrar em detalhes aqui. Eu posso escalar esse cara aqui, eu posso, por exemplo, definir porta que vai ser utilizada, etc. Toda aplicação que ela é inserida dentro de um cluster Kubernetes, inicialmente ela fica disponível somente dentro do próprio cluster. Ela não eu não tenho acesso externo a essa aplicação. Ela só vai rodar dentro do próprio cluster. O próximo passo, então, seria eu expor esse aplicativo publicamente para que as pessoas, né, tenham acesso a esse aplicativo. As pessoas, né, ou o serviço específico tem acesso a esse aplicativo. Então, a ordem é essa. E o próximo passo é eu escalar esse aplicativo. Então, eu posso escalar, aumentar a quantidade de, a gente chama aqui de pods dentro do Kubernetes, aumentar a quantidade de pods ou diminuir, dependendo da demanda. E aqui o sexto é a facilidade do Kubernetes. Eu consigo atualizar a minha aplicação de uma maneira extremamente simples, né? Basta eu atualizar um arquivo de configuração, ele vai fazer toda a atualização, ele vai fazer isso de uma maneira segura também. Nós vamos fazer alguns exemplos nas próximas aulas. Então, esse é o passo a passo. Tem que criar o cluster, implemento o aplicativo, o microserviço, especifico ali porta, IP, etc. Exponho o aplicativo, escalo ele e atualizo se for necessário. Então, o passo a passo é esse. Então, quais são os componentes do Kubernetes? Então, a hora que eu implemento o Kubernetes, eu tenho um cluster, né? Um cluster Kubernetes consiste em um conjunto de servidores de processamento, chamados nós, que executam aplicações em containers. Todo cluster possui ao menos um servidor. Não é o ideal, mas eu posso ter, tem que ter pelo menos um. Esse servidor, ele pode ser um servidor o chamado de worker node, né, node de trabalho, e um servidor de gerenciamento, que seria o master node. Se eu tenho apenas um servidor, esse cara vai ser o master node e o worker node, né, ele vai ser o único. É aquele mesmo princípio que nós vimos lá no Docker Swarm, né? É o mesmo princípio. Então, para ficar claro, né? O que é um cluster Kubernetes? Um cluster Kubernetes, ou Kubernetes Cluster, é um conjunto de nós que executam aplicativos em containers. Então, pode ser aplicativos ou um microserviço específico. Um conjunto de máquinas usadas para executar a aplicação em containers. Quando você executa o Kubernetes, está executando um cluster. No mínimo, um cluster contém um plano de nó, né, que é o master node, e pelo menos uma máquina de nó, que é o worker node. Um cluster, né, como ele envolve várias máquinas virtuais, se esse cluster estiver em nuvem, ele envolve custo, né?
Nós vamos falar sobre isso quarta-feira que vem, mas já fique atento que a gente vai precisar lidar com isso. Então, o primeiro passo é nós criarmos o nosso cluster Kubernetes. Então, eu posso ter 2 nós, sendo que um deles vai ser o nó gerenciador, e o outro pode ser somente o nó de trabalho, ou eu posso utilizar esse cara aqui para ele ser o nó gerenciador e o nó de trabalho. Então, a junção desses 2 servidores é um cluster Kubernetes. Como já disse, eu posso ter então um nó master e um nó worker, ou esse cara aqui ele pode ser, né, um único cara, ele pode ser o master e o worker. Vai depender do seu bolso aí. Agora, eu posso comprar, alugar, no caso, na nuvem, esse serviço aqui de Node Master. Então, por exemplo, a AWS e a GCP oferecem para mim este recurso de gerenciamento automático, que é o que eu chamo de Control Plane. Eu posso comprar esse cara aqui e eu pago por ele, né, pelo Control Plane, preciso pagar por ele, e eu pago também pela quantidade de máquinas virtuais que eu vou possuir para o meu cluster. Então, o ideal em nuvem, né, não é que você, sobe lá 3 máquinas virtuais na nuvem e faz na unha o gerenciamento do seu cluster inteiro. Foi o que nós fizemos lá no Docker Swarm. Nós criamos o nosso cluster. Só que a GCP, a AWS, né, o Azure, etc., possui esse serviço aqui para mim automatizado. E ele faz aqui gerência e faz backup para mim também automaticamente. É mais seguro, em vez de eu ter uma máquina, um servidor, só para ser o nó master, eu usar esse serviço da AWS ou da GCP. Mas nós vamos falar com mais detalhes quarta-feira desse amiguinho aqui, tá? Isso então, quem vai me prover é uma empresa, né? No caso a AWS ou a GCP. Então, o servidor de processamento, worker, hospeda os pods, ou seja, cada container, né? Um pod pode ter apenas um container, pode ter mais de um container. São componentes de uma aplicação. Os ambientes de gerenciamento gerenciam os nós de processamento e os pods no cluster. Em ambientes de produção e ambiente de gerenciamento, geralmente executado em múltiplos computadores, provendo tolerância e falhas de disponibilidade. Essa é a função no caso do Kubernetes, né? Ele vai me dar, vou ter sempre a certeza, né, de que a minha aplicação, né, ou meu microserviço vai estar rodando, porque ele tem ferramentas e recursos para manter sempre o meu serviço ativo. Nós vamos fazer alguns testes para vocês entenderem melhor. Quando então eu adquiri um control plane na GCP, que vai ser o exemplo que nós vamos fazer, eu vou ter aqui um acesso a este control plane. Então a AWS vai me dar esse acesso para mim, ou a GCP vai dar o acesso para mim, e por ele eu consigo criar as minhas aplicações em cada um dos nós que eu obtiver no meu cluster. Eu posso ter lá 3 nós, 4 nós, 5 nós, vai depender de quantos servidores você precisa e também da verba que você tem para ter essa aplicação rodando, né? É o jeito mais inteligente de você ter um cluster hoje. Para eu gerenciar o meu cluster Kubernetes, eu tenho algumas ferramentas específicas para isso. Eu tenho o kube ADM, né, o kube ADM, que é o comando para criar o cluster. Esse comando aqui você vai utilizar ele se você realmente for fazer o seu cluster do zero. Ou seja, você vai subir as 3 máquinas virtuais, você vai instalar o Kubernetes nas 3 máquinas e você vai criar o seu cluster manualmente. Neste caso, você vai precisar conhecer essa ferramenta aqui. Essa próxima ferramenta é uma ferramenta que você vai usar indiretamente.
é ele que executa as máquinas dentro de um cluster e cuida das tarefas de inicialização dos pods e containers. Esse cara aqui, você vai utilizar ele não diretamente, ele é executado automaticamente pelo cluster. O que nós vamos utilizar a partir de hoje é esse cara aqui, que é o kubectl, ou kubecontrol, se você preferir, que é a ferramenta de linha de comando para interação com o cluster. Então, é por esse cara aqui que eu vou gerenciar o meu cluster Kubernetes. Eu vou gerenciar lá a minha aplicação, vou gerenciar os meus nós do meu cluster, etc. Então, esse cara, só se você realmente for fazer na unha o seu cluster, nós não vamos fazer na unha nosso cluster nesse bootcamp, tá? Mas eu posso passar uns vídeos para quem se interessar depois de como fazer isso. Esse cara vai ser utilizado indiretamente, e nós vamos utilizar com frequência esse amiguinho aqui, que é o kubectl. Para eu criar um cluster na Amazon, quarta-feira eu vou fazer um exemplo, não na Amazon, mas na GCP. Na Amazon, o cluster lá é chamado de EKS, que é o Amazon Elastic Kubernetes Service. É um serviço gerenciado de Kubernetes que descarta a necessidade de instalar e operar a camada de gerenciamento do cluster. Então, a AWS tem um serviço que vai ser uma mão na roda, porque eu não preciso ter essa camada de gerenciamento. Eu não preciso fazer isso na unha. Ela já vai servir para mim esse recurso. E é muito mais fácil para você gerenciar. E você corre menos risco também de uma grande desgraça acontecer, que é você perder o seu nó gerenciador. Se eu perder meu nó gerenciador, eu perco meu cluster inteiro, né? Então, uma grande facilidade. É claro que a AWS vai ter um custo ali para poder colocar isso aqui no ar, tá? O que acontece? Eu crio lá um EKS, né, um Amazon EKS. A partir desse Amazon EKS, eu consigo criar aqui os meus nós. Eu especifico quantos nós eu quero, quantos servidores eu quero, ou seja, quantas máquinas virtuais eu quero, se eu quero 2, 3, 4, 5, 10, 20. E com o kubectl eu consigo gerenciar tudo o meu cluster. Eu consigo subir a aplicação, consigo excluir, consigo escalar, tudo por esse comandinho aqui que nós vamos conhecer hoje, que vai ser o acesso direto ao meu cluster. Eu não preciso necessariamente, então, criar esse carinha aqui. Aqui, como que funciona o nosso querido EKS, né? Eu tenho que provisionar esse cara, conectar ele e depois executar. Assim que nós fizermos o exemplo na nuvem, nós voltamos aqui e você vai entender um pouco melhor. No Google eu tenho o GKE, que é o nó gerenciador do Google, né, da nuvem do Google, em que o princípio é o mesmo. Ele cria para mim essa camada de gerenciamento e pelo kubectl eu consigo gerenciar todo o meu cluster, né? Então, com um único arquivo, né, uma única aplicação, que é o kubectl, eu consigo fazer todo o gerenciamento. Agora, eu preciso, então, ter uma conta no Google, né, ou na Amazon para você treinar, estudar o Kubernetes? Não, não há necessidade. Você pode criar um cluster de treinamento no seu computador e você vai conseguir utilizar todos os comandos de maneira prática, né? O único problema é que com o software que nós vamos utilizar apenas, ele vai te apresentar apenas um nó, por padrão. É possível ter mais nós, mas por padrão, ele vai te dar um nó, e com esse nó, único nó, você consegue aí testar, subir a sua aplicação, escalar, etc. Então, nós vamos conhecer essa aplicação, vamos entender como é que ela funciona, e também nós vamos conhecer também como é que isso é feito em nuvem. Nós vamos conhecer as duas maneiras. Então, para você estudar na sua casa, né, ou no seu trabalho,
você pode utilizar um software, que é um software de treinamento conhecido como Minikube. Então, o Minikube é um utilitário que você pode usar para executar o Kubernetes em sua máquina local, então no seu próprio computador. Então, ele cria um cluster de nó único contido em uma máquina virtual. Então, você já tem o VirtualBox instalado, né? Então, ele vai criar essa máquina virtual no VirtualBox. Então, esse cluster permite que você execute e estude Kubernetes sem exigir a instalação completa do Kubernetes. Então, você não precisa criar o cluster manualmente do zero. Usando o Minikube, você consegue treinar. Então, ele é feito para você estudar, simplesmente isso. Não dá para usar o Minikube e colocar uma aplicação em produção. É somente para estudo, tá? Só que tem alguns pré-requisitos, né? Você precisa de um computador onde você tem que ter previamente instalado o VirtualBox ou o Hyper-V ou outro software de virtualização que você utilize. O teu processador tem que ter 2 núcleos ou mais. Não, esse aqui no caso, perdão, esse aqui é o requisito mínimo para rodar o Minikube. Você tem que ter, então você tem que ter pelo menos um processador de 4 núcleos, porque ele vai utilizar 2. Você tem que ter pelo menos uns 4 GB de RAM, porque só a máquina virtual vai ter 2 GB, tá? E você precisar, no caso, de 20 GB de espaço em disco, mais ou menos. E conexão com a internet. Então, para poder rodar, você vai ter que ter uma máquina de 4 GB pelo menos, de memória RAM, e você tem que ter um processador com pelo menos 4 núcleos, porque 2 vai só para a máquina virtual. Então, como é um software um pouco robusto, então ele precisa de processamento, tá? Então, foi o que eu falei, né? Então, para acompanhar o curso, né, essa aula específica, ou utilizar o Minikube, você precisa ter um computador de pelo menos 4 GB de memória RAM e processador com pelo menos 4 cores. Então, você tem que ter pelo menos um i3 ou similar aí, tá? Se alguém não tiver essa máquina, ergue a mão aí que depois em nuvem dá para a gente acompanhar a partir da próxima aula. Ok, então, como que eu vou utilizar esse tal de Minikube? Vamos supor aqui que você tem uma máquina Windows como a minha aqui, né? Estou utilizando aqui uma máquina Windows. Para o Minikube rodar, eu preciso ter o Docker instalado. Mas dá para instalar o Docker no Windows? Dá, né? Na verdade, ele não vai instalar no Windows, ele vai utilizar uma máquina virtual por debaixo dos panos ali, é uma máquina Linux. Mas é possível você utilizar, mas ele está sendo instalado, na verdade, em uma máquina Linux, uma máquina virtual, que o software que nós vamos utilizar aqui vai criar automaticamente para você. Então, o que você precisa fazer? A primeira coisa que você vai fazer, você vai usar aqui o Docker Desktop, essa busca que você vai fazer, para a máquina Windows, tá? Acredito que no Mac também é possível você conseguir fazer. Então, você vai pesquisar com o termo Docker Desktop, é o primeiro link aqui. E aqui você vai especificar se você deseja fazer o download para Mac ou para Windows. Ele tem também aqui para o Linux, para quem tem ali o ambiente gráfico do Linux instalado, né, o KDE, o GNOME, etc. No meu caso aqui é uma máquina Windows, então eu já fiz o download desse cara. Feito o download dele, e você vai ter aqui um arquivo de instalação. Esse arquivo de instalação, eu não vou realizar a instalação aqui ao vivo, mas eu vou postar amanhã na plataforma a instalação desse carinha aqui. Então, caso você tenha dificuldade na instalação do Docker Desktop, assista o vídeo
lá no vídeo eu vou mostrar como é que faz isso passo a passo, tá? Então, você precisa instalar esse amiguinho aqui. Ok. Instalado o Docker no desktop, você vai fazer uma busca aqui pelo Minikube. Por que eu não vou instalar aqui ao vivo? Porque ele pede para que eu reinicie a minha máquina, tá? Então ele vai realizar a instalação. Existem alguns pré-requisitos para a instalação. No vídeo que eu vou postar, eu vou falar sobre isso. Então, até amanhã à tarde esse vídeo está no ar para vocês acompanharem. O próximo passo, eu preciso aqui instalar o Minikube. Então eu tenho aqui um Minikube Start. Então, aqui ele fala exatamente aquilo que eu falei para vocês, né? Quais são os pré-requisitos. Eu preciso ter o Docker, eu preciso ter também o VirtualBox, por exemplo, o KVM, o Hyper-V, etc. A instalação pode ser feita por arquivo de instalação, né? Então, Linux, macOS ou Windows. No meu caso aqui é o Windows. Arquitetura 64-bit, então eu tenho aqui o arquivo exe para realizar o download. E clicando aqui, eu faço o download da última versão do meu amigo Minikube. Então, eu também tenho um arquivo aqui, e é também uma instalação simples aqui no Windows, tá? Avançar, avançar, avançar. Na falta de avançar, é concluir. Mas eu também vou mostrar também, vou subir um vídeo de como realizar a instalação passo a passo no seu computador. E vou também mostrar como realizar a instalação no Linux, tá? Para quem tem máquina Linux, está rodando a máquina Linux, também vou mostrar como é que é feito isso, tá? No macOS não deve ter muita diferença, né? Você pode realizar a instalação sem nenhum problema também. Ok? Então, eu preciso ter esses pré-requisitos, esses carinhas instalados. Lembra que eu falei para vocês que nós vamos utilizar um cara chamado kubectl. O Minikube, ele vai instalar o kubectl para mim, só que nem sempre eu vou utilizar o Minikube. Pode ser que eu esteja utilizando realmente um cluster verdadeiro, né? Um cluster em nuvem. Então eu preciso ter o kubectl instalado na minha máquina também. Então eu vou usar aqui o kubectl install, essa busca que eu vou usar, kubectl install. Ele me dá aqui o primeiro link, é esse carinha aqui que eu vou utilizar. De novo, tem aqui como instalar no Linux, no Mac e no Windows. No caso do Windows, o jeito mais fácil de utilizar aqui, e no caso no Linux é bem parecido também, basta usar esse carinha aqui chamado cur, que é um arquivo para uma aplicação para download. Ele é, na verdade, um arquivo exe, um arquivo executável. Eu não vou instalar na minha máquina, eu vou executar esse arquivo. Como é que funciona? Eu vou pegar essa linha aqui. Esse programa já vem com um Docker, aquele programa do Docker, não? O kubectl? Aham. Eu pesquisei aqui só para ver dentro do Assim, Vim. se eu tiver o Docker Desktop instalado, sim. Ah, ok. Só confirmando. É que eu estou pensando aqui numa situação em que eu não tenho o Docker Desktop instalado, mas eu quero só gerenciar um cluster Kubernetes. Então eu preciso desse amiguinho aqui. Beleza? Então, eu vou aqui copiar esse cara. O que ele quer dizer, foi o Vinícius que falou? Foi, né? Sim, 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 sim. O que o Vinícius falou é o seguinte, ó, né, quando eu instalo o Docker Desktop, ele já instala para mim o kubectl aqui, ó. Ele aqui, ó. Já está instalado. Tá? Mas eu quero instalar, caso eu utilize uma máquina, por exemplo, que não tem o Docker Desktop instalado, como é que eu vou gerenciar um cluster? Porque ele não vai vir pré-instalado. Então, por isso que eu vou mostrar, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar aqui num diretório
a ISO, mkdir, aqui de kubectl, pp. Deu para mim um diretório, vou abrir esse amiguinho aí. E aqui eu vou colar aquele comando que ele passou para mim. Ó. Ctrl XZ, ele vai fazer um download de um arquivo executável. Beleza, se eu dar um ls aqui, esse amiguinho aqui. Então, simplesmente isso, é um arquivo executável. Como eu quero que esse cara aqui esteja disponível em qualquer local que eu esteja no meu computador, ou seja, eu não quero ter que entrar nessa pasta aqui toda vez que eu quiser utilizar esse amiguinho aqui. Então, o que eu faço? Eu adiciono esse diretório numa variável de ambiente chamada path. Eu tenho uma variável de ambiente chamada path, né, ou path, se você preferir, em que os diretórios que estão especificados nessa variável de ambiente estão disponíveis, os arquivos presentes nesses diretórios especificados lá, estarão disponíveis de qualquer lugar que eu tiver no meu computador. Então isso vai ser útil para quando eu estiver em outro diretório e eu não estiver aqui. Mas eu quero que esse amiguinho esteja disponível. No Windows é simples, ó. Basta eu procurar por variável. No meu caso aqui, o meu sistema operacional está em inglês, mas no teu caso deve ser variáveis de sistema, alguma coisa assim, eu não lembro o nome em português. Mas esse amiguinho aqui, ó. Editar as variáveis de sistema. Ele abre essa janela aqui, e eu consigo aqui, pelo botão Environment Variables, e eu tenho aqui o path. Ó. Por padrão, né, o próprio Windows vai deixar aqui uma série de diretórios nessa variável. Eu vou simplesmente editar. E eu vou clicar aqui no novo. E eu vou colocar aquele caminho lá, ó, que é C2 pontos barra kubectl app, que é o diretório do meu arquivo kubectl. Belezinha. Então, só para que esse arquivo esteja disponível de qualquer local. Ok, ok, ok. Isso quer dizer que se eu tiver, por exemplo, em outro diretório, deixa eu fechar aqui, por exemplo, se eu tiver na pasta documentos, se eu criar um diretório aqui, por exemplo, novo, pasta, vou chamar aqui de minikube, vou aqui abrir o terminal, posso digitar agora kubectl version, que é para eu... Parece o ponto .exe, porque eu estou preenchendo aqui com um tab. Se eu escrever kube personal tab, ele já preenche automaticamente com ponto .exe, mas não há necessidade de ter esse ponto .exe, tá? Version, ele vai, no caso que ele está pegando a versão antiga ainda. Ele deve estar pegando ainda a do Docker. Gambiarra aqui.
pegando não. Ou eu que estou achando que não está pegando. Tudo bem. Depois eu vejo o porquê que ele não está pegando aquele do meu diretório específico, né? Ele está pegando do meu o kubectl que foi pré-instalado com o Docker Desktop, tá? Ok. Então, eu instalei já todas as ferramentas necessárias para eu utilizar, né? Eu já instalei o Docker Desktop, já instalei o Minikube, instalei, não é obrigatório nesse momento, mas já pré-instalei o kubectl. De qualquer lugar que eu tiver agora, eu criei uma pasta chamada Minikube, que é onde eu vou criar meus arquivos de configuração. É uma pasta vazia, ou seja, ela não tem nada. Preciso então startar o meu Minikube para que eu possa utilizar o meu cluster de treinamento. Então existe um comando chamado Minikube. Tem aqui uma série de opções, tá? Entre eles, eu tenho aqui chamado Start. Então, inicia o cluster Kubernetes local. Então, vou usar aqui o Minikube, Start e Enter. Ele vai, então, fazer o download do Kubernetes automaticamente, né, o que facilita bem, facilita bastante. Docker. Guardar. Então, caso alguém tenha dificuldade de instalação, nós vamos realizar a instalação, vou subir os vídeos amanhã com a instalação do Docker Desktop, do Minikube, etc. Costuma demorar? Costuma. Você pode ter uma máquina um pouco mais robusta que ele demora um pouco, tá? Então, se sua máquina for um pouco mais lenta, tenha um pouco de paciência. Prontinho. Então, o meu Minikube está rodando. Eu tenho meu cluster Kubernetes em execução em uma máquina virtual. Antigamente era comum o Minikube exibir a máquina virtual dentro do VirtualBox. Hoje nem aparece mais aqui, tá? Mas ele está sendo executado em segundo plano, tá? Tem uma máquina virtual sendo executada em segundo plano. Ele fala para mim aqui que o kubectl está configurado para usar o Minikube. Então, ele está como default a utilização do Minikube. Isso quer dizer que eu já tenho acesso pelo kubectl o meu cluster de treinamento, né? Então, por exemplo, como é que eu sei, como que eu descubro quantos servidores estão disponíveis neste cluster? Então, você vai usar o kubectl, pressionei o tab aqui, ele já preenche para mim automaticamente, para eu ter que ficar digitando toda hora. Claro, eu tenho aqui opções de help, você dá um enter aqui, ele vai me dar um help com várias opções, né, da ferramenta. E eu tenho aqui, por exemplo, o get.
Então, se eu tiver em dúvida, por exemplo, CTL, get, eu estou em dúvida sobre as opções que eu posso ter com o get. Basta eu colocar assim, help. Não é assim, gente? É menos H só. Ah, aê, agora foi. Tô ficando velho, gente. Velho com gripe. Já é o fim da... E ele me dá aqui todas as opções que eu posso utilizar com o get. No meu caso específico, eu quero visualizar quantos nós eu tenho disponíveis nesse cluster. Então, eu uso aqui o kubectl get nodes, ou simplesmente node. Ele vai mostrar para mim quantas máquinas, quantos servidores estão disponíveis para mim. O Minikube, como falei para vocês, ele só vai me dar um servidor, né? Somente um nó. Ele fala para mim que esse servidor está pronto e ele é um control plane, ou seja, além de um nó de trabalho, ele também é o control plane. Ele vai ser o responsável pelo gerenciamento do cluster. Então, neste caso específico, eu só tenho um servidor. Quarta-feira nós vamos fazer um exemplo onde eu vou ter mais de um nó dentro desse cluster, tá? Ok. Bom, eu quero saber aqui se eu possuo alguma aplicação rodando dentro deste cluster. Toda aplicação ou todo serviço, né, é conhecido aqui no Kubernetes como pod. Então, vou usar o mesmo comando lá, que é o kubectl get pod. Pods, perdão. O pod e o pods, tá? Tanto faz. Ele falou pra mim, ó, não foi encontrado nenhum amiguinho neste servidor, ou seja, não tenho nenhuma aplicação rodando nele, tá? Absolutamente nada. Então, como que eu vou subir aqui uma aplicação neste meu cluster? Então, vamos lá. Como que eu vou implementar um aplicativo dentro do meu cluster Kubernetes? Então, o que é um pod? O pod, né? Então, o pod no Kubernetes é um conjunto de um ou mais containers. Então, eu posso ter um único pod, um único container, ou mais de um container. Sendo a menor unidade de uma aplicação Kubernetes. Então, a menor unidade de aplicação é um pod. Os pods são compostos por um container, nos casos de uso mais comuns, ou por vários containers fortemente acoplados em cenários mais avançados. Os containers são agrupados nesses pods para que os recursos sejam compartilhados de modo mais inteligente. Então, eu posso ter um único container, por exemplo, de um Apache ou da minha aplicação, dentro desse pod, ou eu posso ter ali um conjunto de containers dentro dessa mesma aplicação, dentro desse mesmo pod. É mais comum você ter um container por pod. Como é que funciona? O primeiro passo nós já fizemos. Lembra daquele slide que eu falei para vocês? Que o primeiro passo é criar o cluster. Nós criamos um cluster de treinamento usando o Minikube, né? O segundo passo é a implementação de um aplicativo de exemplo. Então, eu vou pegar o meu servidor, que eu tenho, né, que é apenas um, e eu vou criar aqui um pod. Esse pod vai ter ali um container que eu especificar. Esse container pode ser um banco de dados, pode ser um Apache, pode ser um Node, pode ser o que eu desejar, no container que eu criar. Então, pod é a menor unidade de Kubernetes, então ela é uma abstração sobre o container. Então, na verdade, eu vou ter aqui um container rodando, e eu vou ter ali um casulo em volta desse container com uma série de informações.
Então, o pod vai ser o acesso a essas informações e o próprio container. Então, por exemplo, eu posso ter aqui vários pods dentro de um mesmo nó. Então, eu posso ter, por exemplo, um pod chamado meu app, que vai ter ali um container da minha aplicação. Eu posso ter um outro pod chamado BD, banco de dados, onde eu vou ter um container, por exemplo, do MySQL rodando. Então, vou ter um pod para minha aplicação e outro pod para o banco de dados. Então, cada pod vai ter um endereço IP. Esse endereço IP, inicialmente, é acessado, só é disponível, né, o acesso dentro do próprio cluster, ou seja, externamente eu não consigo ter acesso. Nós vamos falar sobre isso já já. Eu vou ter um volume, ou seja, uma unidade de armazenamento. É o mesmo princípio do próprio Docker, ou seja, se eu derrubar esse pod, eu perco essa unidade de armazenamento, esse volume. O ideal é que eu tenha uma unidade externa de armazenamento. Nós vamos falar sobre isso depois. E eu vou ter o meu container. Então, o pod, então, vai ter, basicamente, um IP, vai ter um volume, que é um local para armazenamento, e vai ter o container. Então, cada um vai ter, basicamente, essas informações. Para eu criar um pod, eu preciso, né, ou é aconselhável, no mínimo, eu ter um arquivo de configuração. E ela é similar ao arquivo de configuração do Docker Compose, que é o arquivo AML. Então, a AML é uma linguagem de serialização de dados, muito usada na escrita de arquivos de configuração, igual nós falamos anteriormente. Então, o AML usa um recuo no estilo Python, né? O Python usa aquele tipo de recuo para indicar o alinhamento, né? Ou a indentação, como também é conhecido. É necessário utilizar espaços em branco, porque os caracteres de tabulação não são permitidos. Aqui, você deve usar o espaço em branco, caso você esteja utilizando, por exemplo, o Nano, o VI ou o Vim. Se você estiver utilizando, por exemplo, o VS Code, na hora que eu pressiono o Tab no VS Code, ele automaticamente converte para mim em espaço. Tá? Então, é aconselhável você utilizar o VS Code para criar o arquivo de configuração. Não há símbolos de formato comuns, como chaves, colchetes, tags de fechamento ou aspas. Né? Não é como, por exemplo, HTML, etc. Os arquivos ML têm a extensão YML ou AML mesmo. Então, fica a seu critério a forma que você vai salvar o arquivo. Aqui temos um exemplo, né, muito similar ao que nós fizemos lá com o Docker Compose. O que ele quis dizer com alinhamento são esses espaços aqui. Ó. Então, existe um padrão, normalmente são 2 espaços, mas se eu usar o VS Code é uma ideia um pouco mais inteligente. Sempre que eu pressionar o Tab aqui no meu teclado, ele automaticamente vai colocar aqui os espaços. Então, eu não preciso me preocupar com isso. Então, aconselho na criação do arquivo AML a utilização do VS Code. Então, vamos lá. Eu quero aqui criar uma aplicação. Né, eu quero subir um pod, meu primeiro pod, dentro do meu cluster Kubernetes. O que você vai se preocupar inicialmente? Você vai se preocupar com a imagem que você vai utilizar. Essa imagem pode ser já pré-definida, uma imagem da minha aplicação, em que eu tenho já lá no Docker Hub, minha aplicação bonitinha, cheirosinha lá. Ou ela pode ser uma aplicação aberta, por exemplo, como o Apache, né, que é o HTTPD, em que eu consiga depois realizar as alterações. Também é possível. Vamos fazer um exemplo. Bem simples por enquanto. Eu vou aqui, voltar aqui no meu Minikube. Eu vou criar o meu arquivo de configuração. Tá? Então, eu vou usar aqui o code, ponto, para abrir o meu querido VS Code. Dentro daquela pasta Minikube eu não tenho absolutamente nada, então eu vou criar aqui um novo arquivo.
Vou chamar esse cara aqui de primeiro pod. Como você viu lá, ele deve ter a extensão AML ou YML. Então fica a seu critério, a forma como você vai criar a extensão dele. Então, esse amiguinho aí, ele tem uma série de características de criação. A primeira delas, eu tenho que especificar aqui a API, a versão da API que eu vou utilizar. Por padrão, nós vamos utilizar a versão U. Versão 1. Então, existe a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o API version. Você vê aqui que eu estou colocando o V em maiúsculo. Então, é obrigatório eu ter esse amiguinho aqui. Tá? 2 pontinhos. Eu vou especificar aqui a versão 1. Aqui eu tenho que especificar o tipo de arquivo, né, que eu vou, o tipo de serviço que eu vou criar. Por quê? Eu posso criar um pod, como nós vamos fazer agora. Eu posso criar um deployment, que é, no caso, um deploy de uma aplicação, onde eu consigo, por exemplo, escalar essa aplicação. Eu posso criar, por exemplo, um acesso ao meu cluster, né, que é conhecido como load balancer, por exemplo. Eu tenho várias formas, vários tipos de serviços que eu posso criar. Então, a próxima coisa que você vai prestar atenção aqui é um parâmetro chamado kind, uma flag chamada kind, onde especifica o que eu estou criando. Então, um pod. Observe que eu estou colocando o P em maiúsculo. Tá? Uma vez eu fiquei 2 horas tentando descobrir onde estava o meu problema, e o problema estava aqui, eu tinha digitado em minúsculo. Agora, eu tenho algumas informações relativas a esse pod que eu devo especificar. Então, o terceiro item que é obrigatório é o metadata. Dentro desse metadata, eu tenho que especificar o nome desse pod e o nome da aplicação. Eu costumo dar sempre o mesmo nome para os dois, para não gerar confusão. Então, na verdade, aqui é o nome do serviço, né? Vou chamar aqui de app.html, por exemplo, e o nome da aplicação, que eu costumo chamar com o mesmo nome, então app.html também. Então, neste caso específico, eu vou repetir o nome. Então, dentro do metadata, os parâmetros do metadata devem estar dentro dele. Então, eu pressiono um tab. No caso, como eu estou utilizando o VS Code, ele já substitui esse tab por 2 espaços. Então, o primeiro caso é o nome desse serviço. Vou chamar aqui de app.html. E agora eu tenho que rotular a minha aplicação. Então, antes aqui eu tenho um labels. E o rótulo da minha aplicação está dentro do labels. Então, eu tenho que dar um tab aqui. App. E o nome da aplicação. É app.html. Esse princípio aqui demora um certo tempo para se ligar nele, né? Ou seja, você tem que fazer uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes, é normal, tá? Depois da 1.200.000 vezes, você entende um pouco melhor o princípio de criação do arquivo AML. No começo você vai apanhar mesmo, no começo você vai errar, então é normal. Então, errou, volte no arquivo, releia, e eu vou subir também depois aqui no GitLab, no GitHub, o código que nós estamos utilizando. Agora, na mesma indentação do metadata, eu tenho especificações onde eu especifico inicialmente o container que eu vou utilizar. Então, dentro do spec, tab, eu tenho aqui containers. Como eu posso ter mais de um container, ou seja, por padrão, o pod ele possui apenas um container, mas ele não me limita a um único container. Sempre que eu tenho mais de um parâmetro, mais de um item que eu posso adicionar,
ele sempre, eu tenho que colocar um tracinho antes. Um tracinho, name, o nome para esse container específico. Eu costumo colocar o mesmo nome para não ter confusão. Agora eu tenho que especificar a imagem que eu vou utilizar. E a imagem deve estar na mesma indentação do name. Então, pressiono o tab, ó, image. A imagem que eu vou utilizar, o Kubernetes utiliza o Docker Hub como padrão. Então, se eu for lá no Docker Hub, é aquele mesmo item que nós estamos utilizando. Eu quero criar aqui uma aplicação que vai utilizar o Apache, por exemplo. Então, eu posso usar aqui o HTTPD. Não, mas eu já subi a aplicação, ela está na minha conta, né? Você indica qual imagem você vai utilizar, caminho da sua imagem, né? Neste caso específico, o nosso primeiro exemplo, eu vou aqui de Apache. Então, eu vou usar aqui o HTTPD e vou usar a última versão. Então, imagem vai ser o HTTPD, última versão, latest. Portas de acesso desse container. Então, eu vou ter aqui o ports. De novo, nesse ports, eu tenho mais um parâmetro que eu posso especificar. Neste caso, eu vou especificar o container port. Então, eu tenho que pôr um tracinho. Container port, o P até maiúsculo, é normal. E a porta, no caso, a porta padrão vai ser a porta 80. Então, esse é o arquivo de configuração básico de um pod. Então, essa é a menor unidade que eu posso ter dentro de um cluster Kubernetes, que é um pod. Então, aqui eu estou subindo apenas um pod com um container, que vai ser aqui o meu amigo Apache. Aqui no VS Code ele já salva o arquivo automaticamente, então, mas eu vou ter que salvar esse amiguinho aqui. Esse arquivo ele está aqui dentro da minha pastinha com o nome de Minikube. O que eu vou fazer agora? Eu vou subir esse amiguinho para o meu cluster Kubernetes. Então, eu vou aplicar, né, vou subir esse amigo. Então, de novo, para aqui o apply. Como eu preciso passar o nome do arquivo de configuração que eu vou utilizar, que no caso é o meu primeiro pod.aml, eu passo aqui a flag "-f" e o nome do arquivo, primeiro pod. Na hora que eu pressiono o tab, ele já preenche para mim automaticamente. Então ele vai ler aquele arquivo AML, vai olhar as especificações que estão lá e vão subir a minha aplicação. Se eu não tiver nenhum erro no meu arquivo de configuração, ele vai criar como está aqui. Então, ele criou o pod app.html, foi criado. Agora, se eu utilizar aquele mesmo comando, que é o kubectl get pods, ele vai falar para mim que eu tenho, então, uma aplicação chamada app.html. Ela está rodando e não houve nenhum restart nessa aplicação e ela está no ar há 22 segundos. Então, eu tenho um pod rodando, um único pod rodando nessa nesse meu cluster Kubernetes. Esse cara, ele já está ativo, já está disponível para acesso? Não, ainda não, tá? Ele só está rodando dentro do cluster e ele não está disponível para acesso ainda. Nós vamos fazer um exemplo já já. Ok, mudei de ideia aqui, eu quero apagar esse cara que está em execução. Shell, delete, pod, e o nome do pod que eu quero excluir. Eu quero excluir esse amiguinho aqui. Então, é o app.html. É apagado. Se eu der aqui um kubectl get pods agora, não tenho mais nenhum pod em execução. Quero subir de novo.
pega aqui, dá um kubectl, apply "-f", e passa o querido arquivo de configuração. Para que eu der um enter aqui, subiu de novo, getPods, ele está de volta. Essa é a magia de utilização de um arquivo de configuração. Sempre que o arquivo estar disponível para mim, eu consigo subir a aplicação de uma maneira rápida, né? Então, por exemplo, ó, eu vou voltar aqui. Houve um engano. Eu não vou utilizar aqui a última versão da minha imagem. Eu vou usar uma versão específica. Eu vou usar aqui a versão 2.4, por exemplo. Deixa eu pegar aqui o tags, é mais fácil. Eu quero usar então a versão 2.4. Então, se eu mudar aqui o arquivo de configuração, 2.4, o VS Code já salvou esse arquivo. Vou dar aqui um apply "-f", é o mesmo arquivo de configuração. Você vê que ele mudou aqui para configurado. Se eu dar aqui um kubectl getPods, ele já trocou automaticamente a versão da minha imagem. Então, se eu tenho uma atualização de uma aplicação, essa aplicação era 1.0, de repente agora ela é a 1.1, eu consigo fazer isso trocando apenas o arquivo de configuração. Ele vai atualizar para a minha aplicação sem que eu tenha que tirar essa aplicação do ar. Ele vai fazer isso de maneira... se eu tiver muitos containers com essa aplicação, ele faz isso de maneira escalonar, ou seja, aos poucos. Então, a gente vai fazer alguns exemplos no futuro, mas essa é a grande vantagem, né? Puta, mudei de ideia, deu problema nessa aplicação, nessa versão. Eu vou ter que voltar à versão latest de novo. Então, basta voltar aqui, no apply, no mesmo arquivo de configuração. Então, foi configurado de novo. A partir desse momento, eu tenho a minha aplicação, voltou à versão anterior, né? Existem outros meios de fazer isso, mas essa é uma das grandes vantagens do Kubernetes. Eu consigo fazer isso de maneira simples e rápida. Né? O Guilherme fez uma pergunta se eu tenho que criar uma rede própria. Não, no área cidade eles vão falar sobre isso já já. Lindbergh, pode falar. No lugar do Apache, professor, poderia ser uma aplicação nossa que a gente criou na nossa aula lá, né? Isso é uma atualização, aí tipo assim, o próprio Kubernetes vai fazer essa atualização para a gente não se preocupa com isso, né? E tá fazendo essa atualização de container em container, ele já gerencia isso tudo automático, é assim? Já. Nesse caso aqui, eu não tenho, por exemplo, eu não criei aqui o que a gente chama de deployment, eu criei apenas um pod. Mas eu tenho um deployment com 10 pods, por exemplo, ele faz isso de maneira gradual. Nós vamos fazer um exemplo já já. Por exemplo, aqui, eu não lembro se a gente fez algum exemplo, acho que foi esse web app aqui, onde eu tenho a versão 1.0 e tem a versão 2.0, né? Nós fizemos na aula passada, se eu não me engano. Então, eu vou trocar aqui para essa aplicação em si, que é a web app. Vou trocar aqui meu arquivo de configuração. A imagem eu vou trocar, ó, vai ser o Denilson Bonatti, web app, e a versão vai ser a 1.0. Vou usar aqui a mesma porta. Então, acabei de subir vou subir essa aplicação. Então, vou dar um apply de novo, né? Ele vai ler o arquivo, ele vai ver que a imagem mudou, então, configurou. Se eu dar aqui um kubectl
get pods, já está em execução. Já nós vamos acessar a aplicação para testar se realmente está funcionando, mas ele está com a versão 1.0 rodando. Aí, a minha aplicação, eu preciso agora atualizar essa aplicação para 2.0. Então, basta eu vir aqui no arquivo de configuração, 2.0, e atualizar. Existe uma maneira mais inteligente de fazer isso, tá? Só estou mostrando que eu posso fazer assim. Prontinho, configurou, agora é a 2.0 rodando, tá? Já vamos fazer um exemplo mais prático. Então, essa é uma das formas de eu subir aqui, então, um pod, que é a maneira mais simples. Agora, a minha aplicação, ela vai escalar. Então, ela vai ter lá 5, 10, 20, 50 pods necessários para eu poder ter esse microserviço rodando. Então, em vez de eu subir um único pod, eu subo o que a gente chama de deployment, onde eu posso especificar a quantidade de containers que eu quero em execução. Mas antes disso, vamos tentar aqui acessar essa aplicação. Eu vou voltar aqui a 1.0. Ok, voltei a 1.0. Eu quero acessar esse pod. Eu quero acessar essa aplicação. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que criar um acesso ao meu cluster. Esse cluster ele está sem nenhum acesso no caso, a esse pod específico, a um deployment específico que nós vamos fazer mais à frente. Então, eu tenho que criar aqui um expose, tá? Vamos fazer um teste, ó. Só que em vez de... Vamos fazer o seguinte, ó. Vou matar esse cara aqui, para ficar mais fácil. Vamos fazer por partes. Eu vou apagar esse amiguinho aqui. Delete, pod, vou apagar o app HTML. Matei minha aplicação. Por quê? Porque eu quero escalar essa aplicação. Eu quero que ela rode em mais de um pod. Então eu vou criar um novo arquivo de configuração. Em vez de ser um pod simples, eu vou criar aqui um novo arquivo de configuração. Aqui de primeiro deploy. Quando eu precisar ter uma escala dessa aplicação de forma elástica, ou seja, mais pods, menos pods, em vez de eu criar um único pod, eu posso criar um que a gente chama de deployment. Ele começa inicialmente bem similar. Eu começo com a API version, sem diferenças do API version para pod e para deployment que nós vamos criar agora. Aqui, no pod, nós simplesmente indicamos V1. Na teoria, seria só V1, mas na verdade não é assim. Quando eu crio um deployment, eu preciso especificar isso aqui, ó, apps /v1. Tá? Eu vou subir alguns vídeos também para as aulas de Kubernetes. Eu explico direitinho questão de versões para cada um. Para pod, para deployment e para serviços. Então, cada um tem uma maneira específica de especificar a versão. Ok, então kind, tipo, aqui eu subi um único pod, então pod. Aqui o kind é um pouco diferente porque eu quero mais de um pod. Como eu quero mais de um pod, é deployment, o nome correto. Com D maiúsculo. Para o pod, o próximo passo foi o metadata. Aqui o próximo também é o metadata. Metadata. Aí. Sabe? Porque eu preciso passar aqui o nome desse deployment. Então, posso passar aqui o name.
Posso chamar aqui de app.html, ou seja, para ficar o mesmo nome. Mas para vocês verem as diferenças, eu vou chamar aqui de app.html deployment. Agora eu tenho que passar o labels e o nome da aplicação. Então, labels, tab, app.html. Então, você vai observar aqui exatamente o mesmo início. A única diferença é que eu troquei aqui para V1 e aqui para deployment. Eu poderia aqui também manter o mesmo nome, tá? Mas eu só coloquei aqui essa diferença, só para vocês verem aonde que está essa diferença do name do metadata e o name do app. Ok, agora eu tenho no spec, lembrando que ele tem que estar na mesma orientação do metadata. É aqui que está a magia, porque aqui eu posso especificar a quantidade de réplicas que eu quero, a quantidade inicial de réplicas que eu preciso. Então, eu preciso de 5 pods inicialmente. Então, réplicas 5. Okay. Agora eu tenho que ter aqui um selector para indicar de quais aplicações que serão aplicadas essa réplica. Então, eu tenho que ter um selector. Dentro do selector, eu tenho que ter aqui um match labels, para bater os labels. Vou bater os labels pelo app, pelo nome do aplicativo, terá o app.html. Na verdade, o que é isso? Como eu vou precisar de 5 réplicas, eu preciso especificar aqui de quais serão as réplicas. Serão as réplicas do app.html. Então, por isso que eu tenho que ter esses 2 parâmetros aqui, ó. 3, na verdade. Né? Ok. Na mesma indentação do selector, eu tenho que ter aqui um que a gente chama de template. O template ele tem o próprio metadata. Dentro do metadata tem o labels. Dentro do labels eu tenho o app e o nome. Vou dar o mesmo nome que vai ser o app.html. Na verdade, eu preciso criar um template para essa aplicação. Então, para esse template específico, vai ser o template do app.html. Eu tenho aqui o spec agora deste metadata. Spec aqui. Dentro do spec, eu vou especificar aqui os containers que eu vou utilizar. Tendo containers, como eu já falei, você pode ter mais de um container. Então, tem um tracinho, name. Eu vou utilizar aquela aplicação, a mesma aplicação. A imagem que eu já tenho lá. Feito isso, opa, aqui é o nome, perdão. Tô ficando doido, mas aqui é o nome, app.html, mesmo o nome do container, para facilitar, não ficar um monte de nome. Agora sim, image. E garoto. Então vai ser a 1.0. E dentro dele vou ter também o ports. E eu vou passar aqui o container ports. Porta será a 80. É um pouco mais chato você montar aqui a estrutura do deployment. Mas o que acontece? A partir do momento que você tem uma base, você já tem esse primeiro arquivo criado, o próximo deployment vai ser de uma outra aplicação. Então basta você fazer uma cópia do arquivo, especificar aqui a quantidade de réplicas e trocar o nome do deployment. E você pode, e lógico, trocar a imagem. Você pode reaproveitar esse arquivo. Só é chato você montar a primeira vez, né? É difícil você, no começo, pegar aqui onde fica cada uma das coisas, mas com o tempo, se você fizer isso constantemente, você pode, logicamente você não vai decorar esse caminho todo aqui. Todo mundo precisa de uma colinha, às vezes, para poder fazer. E aí está a importância de você ter um GitHub lá com
com o teu código base lá para você baixar e fazer as alterações, né? Vamos ver se eu não errei nada, né? Eu vou subir agora, então, essa mesma imagem aqui, com 5 réplicas. Pode acontecer de eu ter errado? Pode. Vamos lá. Então, kubectl. Vou aplicar agora de novo, "-f". Vai ser o primeiro deploy.aml. Enter. Olha só, não errei. O que aconteceu agora? Ele criou um deployment com o nome de app.html deployment. Eu falei que eu preciso de 5 réplicas. Se eu der aqui um kubectl get pods, ele já criou, então, 5 réplicas com a mesma imagem e as 5 estão rodando. Para eu saber quais deployments estão rodando nesse cluster, eu posso usar aqui, ó, kubectl get deployment, ou só deploy. Fala, olha, um app HTML deployment em execução, né? Ele tem esse nome aqui, porque a hora que eu criei ele, eu dei o nome de app HTML deployment. Se eu tivesse apenas chamado de app HTML, seria só app HTML, né? Ok, então ele está em execução, está bonitinho em execução, só que ele não está acessível para mim. Eu quero acessar esse amiguinho aí. Para acessar esse cara, eu tenho que expor esse deployment. Eu tenho que criar um acesso a ele. Eu poderia criar um arquivo de configuração, um arquivo AML, onde eu especificava ali, criaria o meu load balancer. Mas eu também posso fazer por linha de comando. Vamos fazer hoje por linha de comando para a gente entender como é que é feito o acesso via Minikube. Porque pelo Minikube existem alguns, como é que se fala assim, alguns problemas, porque é uma ferramenta de teste, uma ferramenta de treinamento. No mundo real, né, como nós vamos fazer quarta-feira que vem, é mais fácil porque lá é o mundo real, aqui é só o treinamento. Vamos entender, ó. Tem um cara chamado kubectl, que já cansou de ver eu falar. Você vai usar aqui o expose, que eu vou expor. Eu vou expor um deployment, que é aquele deployment que eu criei. Qual é o nome dele? Ele se chama app.html deployment. Eu tenho que passar o nome dele aqui. Ok. Qual vai ser o tipo de expose que você vai criar? Eu vou criar aqui um load balancer, para ele já fazer como o load balancer que nós aprendemos lá com Docker Swarm. Ele já faz a separação da carga de acesso automaticamente, né? Então, o tipo igual será load balancer. O nome da aplicação, aqui eu passo o nome do deployment, aqui o nome da aplicação. Então é o app.html. Agora a porta que eu vou utilizar para esse load balancer. Então eu tenho que especificar uma porta de acesso. No caso, o meu deployment, ele está utilizando a porta 80. Então eu tenho que liberar essa mesma porta. Ó. Então, port será a porta 80. Ah, tá. Aqui, ó. Aqui é o nome do meu serviço, não é o nome da minha aplicação. Então, vai ser o app.html load balancer. Então, LB. Onde é que é o nome que eu tenho que utilizar? Aqui de app lb. Escrevi errado. Load ba... gente.
Load balancer, certo? Deployment. Ah, tá, aqui, ó. Verdade, era só para ver se vocês estavam prestando atenção, né? Type load balancer. E tá dizendo que já existe, vamos ver o porquê. Shell get services. Olha, tem um serviço rodando aqui, ó. Deixa eu apagar esses caras aí. Shell delete services HTML. Vou apagar também o app.lb. Pronto. Esse agora vai dar certo. Expose deployment, load balancer, não, app.lb, porta 80. Aí, garoto. Então eu criei o serviço agora, que agora está exposto. Se eu der aqui um kubectl get service, fala para mim, olha, eu criei para você um app.lb, foi o nome que eu passei, não, app.lb, na porta 80. Em um mundo real, se isso aqui fosse um cluster na nuvem mesmo, ele ia gerar para mim aqui um IP de acesso a essa aplicação. Mas como eu estou utilizando uma ferramenta de teste, né, uma ferramenta aqui de treino, né, o Minikube não vai gerar esse IP para mim. Então como é que eu faço para resolver esse problema? Eu vou usar uma ferramenta do Minikube para expor isso. Eu uso aqui um Minikube service, dois tracinhos, URL, e o nome do serviço é app.lb. E gera para mim um HTTP onde eu vou ter acesso à minha aplicação. Aqui um Ctrl+C. Vou aqui colar. Ele foi até o meu cluster e foi até a minha aplicação. Então, a minha aplicação está rodando o meu app 1.0 através desse IP que ele gerou aqui. No mundo real, em um cluster real, esse Minikube Service não seria necessário. Por quê? Porque eu teria aqui o IP sendo criado para mim automaticamente. Vamos fazer esse exemplo na próxima aula. Vou dar um Ctrl+C aqui. O que eu vou fazer? O meu serviço, o load balance, ele está criado já. Então, ele só precisa ser necessário, só feito uma vez. A minha aplicação é em execução em 5 pods. Então, ela está rodando e está disponível, né? Logicamente, agora, por causa do Minikube, ela não vai ficar mais disponível. Se eu fechar ele, né, infelizmente, ele fecha. Tá? Eu teria que repetir aquele comando, Minikube service URL app.lb, para ele liberar de novo. Isso aqui gerou outra porta. Portas. Então, infelizmente, eu tenho que sempre gerar aqui com o service. Isso é uma característica do Windows, tá? Se você usar o Minikube no Linux, por exemplo, esse recurso de ficar gerando dele ficar preso aqui, né, não é comum no Linux, ele só é comum no Windows, ó. No Ctrl+C. Aí. Beleza, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou agora
fazer uma alteração no meu arquivo deployment. Eu vou colocar aqui 10 réplicas. Agora eu vou subir o versão 2. Ok. Salvei o arquivo. ctl apply -f. O arquivo ele se chama primeiro deployment. Vou dar um enter. Vai falar que esse deployment ele foi configurado. Então, se eu der um kubectl get pods, vê que ele vai matar, no caso aqui ele está matando alguns, são os anteriores, e os demais eles já estão no ar. Se fosse um cluster na internet, já bonitinho, a minha aplicação já teria sido atualizada. Aqui no caso, então, eu não preciso recriar o serviço de novo, porque o serviço onde eu expus a aplicação, ele já está criado. Então, eu só preciso repetir aquele comando, minikube, ele gerar para mim o link, gerou. Agora, a minha aplicação é a 2.0. Então, com isso, eu consigo ter atualizações da aplicação de uma maneira extremamente rápida. Né? Putz, deu problema nessa aplicação 2.0 aqui, eu preciso voltar à aplicação 1.0. Então, eu consigo de maneira rápida também fazer essa atualização. Se eu vier aqui e voltar para 1.0, e der um apply de novo, vai ver que ele vai matar os containers anteriores, né, os pods anteriores, e já vai subir os novos. Inclusive, alguns estão em criação. Ó, agora já está tudo atualizado. Se eu gerar aqui novamente o link, lembrando que isso não é necessário no mundo real, né? A minha aplicação já está atualizada, bonitinha lá, voltou a 1.0. Então, com isso, eu consigo minimizar os erros de versionamento de aplicação, né? Em poucos segundos eu consigo ter uma versão nova de uma aplicação, eu consigo fazer o upgrade de uma aplicação, ou se for necessário, eu consigo fazer o downgrade dessa aplicação também de maneira extremamente rápida, né? Vou dar um Ctrl C aqui. E se eu precisar, por exemplo, matar a minha aplicação, eu quero matar o meu deployment, vou ter que pagar pod por pod? Não, você pode dar aqui um kubectl delete deployment e o nome desse deployment, né, que é o app html, foi excluído, get pods, pagou tudo uma vez só, né? Observe que os pods foram excluídos, mas se eu der aqui um kubectl get service, meu load balancer ainda está ativo e está direcionado para aquele deployment específico, né? Neste caso aqui, ele não vai ser mais útil, porque o load balancer que eu criei ele não existe mais. Então, eu vou ter que apagar ele. Delete service app lb. Agora, o serviço que vai estar ativo é o serviço do próprio Kubernetes. Pode falar, Magno. Mas, professor, assim, existe um limite de criação, porque, tipo assim, se eu ficar criando container, no caso pods, né, a máquina, os recursos de hardware são limitados, né? Sim, ele vai limitar a quantidade de memória que eu tiver, né?
no caso ali, ele vai limitar também os pods para... Ele vai dividir pela quantidade de RAM que eu tenho disponível. Então não adianta eu ter 50 pods aqui, porque não vai fazer diferença nenhuma, né? Porque eu vou ter pods com memória RAM muito pequena. Eu consigo, pelo próprio arquivo de configuração, especificar quanto de RAM vai ter cada pod e quanto de CPU também vai ter cada pod. É possível fazer isso. Dentro do arquivo de configuração eu consigo fazer tudo isso. Nesse caso aqui, eu tenho apenas um único nó, né? Mas se eu tivesse 3, 4 servidores, esses pods seriam separados nesses servidores. Ele iria fazer isso automaticamente. Entendi. Né? Quarta-feira, quando a gente fizer isso na nuvem, vai ficar mais claro, porque lá eu vou ter mais de um nó. Né? Aqui eu tenho apenas um. Tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui criei um deployment, criei um pod, eu quero subir uma outra aplicação, outro deployment. Então, eu tenho no arquivo base aqui, ó, vou Ctrl A aqui, Ctrl C, vou criar aqui segundo deployments.aml. Passo dar um Ctrl V, fazer as alterações necessárias. Então, deployment, eu não posso ter 2 deployments com o mesmo nome, rodando, né, ativos no momento. Nesse caso aqui, por exemplo, eu vou criar um deployment de uma aplicação específica. Então, eu vou subir aqui, por exemplo, deixa eu ver o que eu tenho lá disponível. Tem uma aplicação aqui, esse ICD é um Node. Então, eu vou rodar esse amiguinho aqui. Ele tem uma tag específica? Tem, é 1.0. Vou usar o Node não, porque eu não lembro a porta que eu especifiquei aqui. Sei lá. Vou pegar qualquer coisa aqui. Projeto back-end. É por isso que é importante você ter aqui uma explicação, né? 1.0, vou pegar esse amiguinho aqui. Projeto back-end. Aqui, app back-end. Labels. Back-end. 5 réplicas. Organizar tudo, fica mais fácil. Back-end. App back-end. Container, vou chamar de app back-end. Aqui na imagem será 1.0. Eu vou colocar a porta 80, eu não lembro qual que é a aplicação que está rodando aqui, mas vou chutar 80. Então, vamos usar a mesma porta. Então, 5 réplicas, bonitinho, cheirosinho, já está o arquivo pronto. E eu consigo aqui agora, então, dar um kubectl, apply, os F segundo deployment.aml. Eu criando os containers ainda, não. Consigo acompanhar aqui com o getPods como que está o processo de criação. Deve ser uma imagem um pouquinho grande, por isso está demorando. Ou deve ter alguma coisa nessa imagem específica. A não ser que o Guilherme fez uma pergunta se o nome do container. Bem provável. O pessoal está esperto, hein?
configurado, vamos ver aqui agora. Tá rodando. Obrigado, Guilherme. Na verdade, eu errei, Guilherme, para ver se alguém tinha prestado atenção. Pelo jeito, você está atento. Prontinho. Então, tenho aqui. Eu quero acessar esse deployment, quero acessar essa aplicação. Eu tenho que ter, então, um load balancer criado. Essa é uma das formas de fazer isso, né? Eu posso fazer isso por arquivo de configuração, que seria o ideal. Eu criar um arquivo AML para poder disponibilizar, criar esse load balancer, tá? Mas no caso aqui, o deployment que eu vou pegar aqui é o app backend. Vou criar um load balancer. Vou chamar aqui de app backend também para eu saber que é ele que eu estou criando, né? Direcionando para essa aplicação, porta 80. Que é o get service. Criei um load balancer com o nome de app backend. É um tipo load balancer, né? No mundo real, eu teria um IP agora para poder acessar esse load balancer, né? Vou usar aqui o comando do Minikube para eu poder ter acesso e gerar essa URL. Lembrando que agora é o app backend. Eu não sei o que é esse backend, tá? Possivelmente não vai me dar retorno nenhum. Faltando algum banco de dados, alguma coisa. Só fiz isso aqui de exemplo só para... Não deve nem ser porta 80. Se é um backend, deve ser uma porta diferente. Olha lá, é um arquivo PHP, com certeza ele tá esperando um banco de dados que eu não devo ter. Mas só para você ter uma ideia de como é simples a gente fazer essa alteração. Peguei a imagem errada, né? Errei aqui, né? Você pode vir aqui, fazer a correção. Fiz a correção. A imagem correta. A grande magia agora, consigo fazer um apply novamente. Já está rodando, né? O meu service já está criado, né? O meu deployment já está exposto. A partir de agora, vou usar aqui o Minikube. App backend. Estou usando aqui a imagem base aqui do Apache, então é por isso que how it works. Então, dessa maneira, eu consigo criar então um deployment de maneira necessariamente rápida, né? Bom, você usou o Minikube, treinou, né? Fez tudo que tinha que fazer. O ideal é que você faça sempre uma limpeza depois aqui. Então, deu um get deployment, para ver se você tem algum deployment em execução. Caso tenha esse amiguinho aqui, eu vou sempre exclua, então, delete deployment, ou deploy simplesmente, app backend, foi excluído, ele excluindo automaticamente, os pods vão ser excluídos. Ok. Além do deployment, eu criei também um service, não, de acesso ao meu deployment, né? Eu criei um load balancer. Então, que é o get service. Então, eu tenho aqui o app backend, que foi o que eu criei, né? Sempre exclua, não deixe lixo, né, no seu cluster. Então, vou excluir. Delete, esse é um service, não deployment. App backend.
definir. O Minikube, ele está em execução. Eu posso fazer. Acabei de treinar. Tem uma máquina, por exemplo, que tem pouca memória RAM. Se eu deixar ele aqui ativo, ele vai continuar utilizando aquela memória RAM que você tem no seu computador, né? Então, você pode dar aqui um stop. Ele vai parar o meu cluster. Então, o nó foi. Logicamente, se você parar, né? Opa. Se você parar o teu cluster, né? Eu não tenho mais acesso pelo kubectl. Vai falar assim, olha, não consigo, vai dar um timeout aqui, eu não consigo acessar ele, né? Aí você agora quer treinar de novo. Então você dá um minikube, start, a máquina virtual já está criada, só vai dar um restart aqui para poder subi-la novamente. Prontinho. A máquina virtual estando de pé, o meu cluster estando de pé, pelo kubectl, eu posso ter acesso agora ao meu cluster, né? Não vou ter nenhum pod ativo. Ele persiste o dado sim, tá? Se eu manter um pod ativo aqui, vou rodar aqui um deployment. Apply primeiro deployment. Ok? É o get pods. Rodando, certo? Vou dar aqui um minikube stop. Como a máquina virtual, ela usa um disco virtual, né? Então, qualquer alteração nessa máquina, ele vai ficar armazenado nesse disco virtual. Como que, se ele está parado, eu não tenho acesso, né? Não vou ter acesso. E vou subir a máquina de novo com o minikube start. Ok. No acesso, vou dar aqui um kubectl get pods. Chablau está de volta os pods que estavam ativos, tá? Então, você pode subir o teu deployment, cansou, não quer mais treinar, você quer assistir o Luciano Huck, basta você dar aqui um minikube stop, ele para, na hora que você voltar, ele volta tudo bonitinho, né? Lembrando que, né, meus arquivos de configuração, eles estão aqui na minha pasta Windows, né? Eu consigo fazer esse trâmite pelo kubectl. Né? Eu pego o que está na minha máquina Windows e ele aplica essa configuração dentro do meu cluster, né? Falando nisso, eu vou subir então esses arquivos de configuração lá no meu querido GitHub. Vamos criar um aqui e vou jogar ele para vocês. Vou criar um novo. Quântico Ads
Kubernetes aula 1. Público, para vocês terem acesso, vou criar o repositório. Não basta sempre você seguir a colinha lá. Então, init add ponto. No caso aqui não vou adicionar um arquivo específico, como vou adicionar todos. Git branch menos m e o nome, vou chamar aqui de main mesmo. Ok, vou passar aqui o repositório. Agora eu tenho que subir. Professor, faltou o commit. Opa! Obrigado, obrigado. Soltar. Senão não vai, né? Aí. Agora sim. Uma chave nova, né? Alguém lembra do link direto aqui para não ter que caçar aqui? Eu nunca acho onde é. Acho que é no settings. Aqui, developer settings, achei. Token. Tokens Classic. Deixa eu apagar esse. Gerar um novo token. É. Aí. Beleza. Pode falar, Lucas. Professor, a atividade que o senhor postou no portal, ela vai até quando? Eu vou falar agora. Você está lendo meus pensamentos, hein? Só um minutinho, eu já explico direitinho. Aí, ó, já estão aqui os arquivos das primeiras aulas. Para quem quiser aí usar como base, já estão todos aí. Bom, eu vou então amanhã mandar para o Atlântico as aulas, tanto do Kubernetes, e também faltou alguma coisa do Docker, vou olhar se não faltou nada, né, para criar arquivo, o Docker Compose, principalmente, eu preciso ver se eu subi essa aula lá também. Posição do Minikube, do Docker, Docker Desktop também para instalação no Windows, e vou também subir os arquivos para instalação no Linux, para quem utiliza a máquina Linux, tá? Eu subi também lá um projetinho. O projeto, você vai simplesmente subir, passei duas formas de você fazer. Você pode criar uma imagem, né, de uma aplicação, usando, por exemplo, o Dockerfile. Pode ser um arquivo, pode ser uma imagem do Apache, com um site simples. São aqueles exemplos que nós criamos na sala de aula. Como que eu faria, por exemplo, com o Docker Compose, com o Dockerfile. Então você pode subir um Dockerfile, de exemplo, ou você pode também criar um arquivo AML e pelo Docker Compose também. Então você vai definir se você quer mostrar como que você faria com o Docker Compose ou como você faria utilizando o Dockerfile. Então, eu vou dar um tempo até segunda-feira para quem
quiser pensar de como que vai ser esse processo. Se você encontrar dificuldade, na terça-feira eu vou subir uma espécie de uma solução para você pensar e entender como que seria como que é a forma de se fazer, tá? Então tente fazer até terça-feira, lá na plataforma tem a explicação do que você precisa fazer. Então, ou utilizando o Dockerfile, ou utilizando o Docker Compose. Então basta assistir as últimas aulas, é o que você vai subir. Então você vai subir o código do Dockerfile para o GitHub, ou do Docker Compose, e da aplicação que você vai subir. Aí eu vou subir um site simples, igual está aqui, app versão 1.0, pode ser, sem nenhum problema, tá? Então, ou o Dockerfile, ou o Docker Compose. Então é você que vai definir. Se você quiser subir os dois, fica a seu critério. Não vamos brigar por causa disso, vamos brigar por causa de futebol, política, entre outras coisas. Certo? Se você tiver dúvida do projeto, você pode perguntar lá no WhatsApp, que eu respondo lá, tá? Se você quiser perguntar pelo LinkedIn também, pode ser, não tem nenhum problema. Então, tente fazer inicialmente. Se você não conseguir, depois eu vou mostrar uma das formas de você de você fazer o projeto. Uma das, né? Existem milhares de formas de fazer. Certo? Alguma pergunta? Só alegria de viver? Beleza. Então, ficamos assim por hoje. Quarta-feira estamos de volta. Quarta-feira vai ter uma atividade que vai valer 4 balachitas, 2 balachitas de abacaxi, 2 de uva. Então fique atento na quarta-feira, iremos fazer ao vivo. E daremos continuidade, então, ao nosso amigo Docker, ao nosso amigo Kubernetes. Mostrei para vocês aqui como fazer utilizando o Minikube. Tudo que a gente for fazer a partir de agora, você pode fazer utilizando o Minikube, mas quarta-feira que vem eu vou subir um cluster na nuvem, vou usar GCP, vou explicar o porquê que eu vou usar GCP, e lá nós vamos subir então uma aplicação, um deployment na nuvem, entender quais são as diferenças entre uma aplicação de treinamento e uma aplicação do mundo real. Ok? Então é isso, um grande abraço a todos. Bom descanso a todos. Bom descanso aí, Aline. Temos a semana inteira pela frente. E não se esqueça que quarta-feira estamos de volta. Um abraço a todos. Boa noite, pessoal. Valeu, boa noite. Boa Valeu, noite. galera. Obrigado. Boa noite a todos. Professor, essa aula sobe até quinta, né? Sexta. Isso, eu vou ver com o pessoal da Atlântico quando eles não conseguem subir. Mas acho que o mais rápido possível está no ar. Tudo bem. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, tchau.